Bom dia, feliz sábado, como é que você está? É muito bom ter você novamente na nossa classe da Escola Sabatina. E hoje nós estamos na lição número 10. Olha como já andamos juntos esse trimestre. E que lição bonita, né? Que aprendizado essa lição tem trazido para mim e para você. Se você está achando assim muito bom, muito importante, não esqueça de compartilhar esse link com seus amigos. Muitas pessoas têm dúvidas, muitas pessoas sofrem por questão da morte, por não ter o conhecimento bíblico da verdade sobre a morte. E nós aqui estamos aprendendo, já estamos na lição 10, né? A lição da semana passada também nos ensinou muitas coisas, né? De textos difíceis da Bíblia que aparentam uma coisa, mas quando a gente coloca no contexto bíblico, a gente vê que a Bíblia ela é uníssona. Ela fala uma coisa só, desde o Gênesis até o Apocalipse. E hoje a gente vai fazer a segunda parte de textos difíceis. Olha que legal, cada vez aprendendo mais. Eu só quero avisar você que está em casa o seguinte, se você escutar um barulhinho, é que nesse dia de hoje os desbravadores estão aqui fazendo uma programação muito bacana, tá? E você vai ver uma movimentação meio atípica aqui conosco. Daqui a pouco você vai ver e a gente vai apresentar para você, tá bom? Mas muito bom ter você. Estude a lição sempre. Você que não tem lição, acompanha-nos sempre, que a gente sempre esteja de uma maneira assim mais simples, a gente traz essa lição, tá? E eu queria apresentar para você hoje quem está comigo. Olha quem está comigo aqui. Tudo bem, Elton? Tudo bem, irmão Jefferson. Como é que está? Nós estamos bem. Como é que você passou? A semana passada você não veio. Eu falei pro pessoal, orem pelo Elton aí, que o Elton estava meio dodói. Tá tudo em ordem agora? Tudo em ordem, tudo perfeito. Deus é maravilhoso. As orações tiveram efeito. Agradeço muito a todos que oraram. Amém. Muito obrigado. Você também ter aceito e estar aqui conosco, certo? Feliz sábado, né? Essa manhã maravilhosa, aos nossos amigos, nossos irmãos. Que Deus abençoe muito nessa lição, como você disse, tão importante, tão esclarecedora, né? Muito bom. E o pastor Alberto Tim foi fantástico, não foi? Maravilhoso. Muito Olha bom. Aqui, nós estamos hoje nós estamos com como é que a gente fala assim, ele é tudo, é o diretor, é o cameraman, é o mesa-man, né? O Eliakim está com a gente, muito obrigado, Eliakim, que Deus te abençoe, tá? Muito obrigado de estar separando essas horas aqui com a gente. Então, a sonoplastia da igreja é fantástica. Então, são os jovens que nos auxiliam, né, Elton? Amém. Isso é muito bom. Né? Ô, Elton, como você faltou semana passada e nós oramos por você, você pode orar pelos nossos amigos que estão em casa. E assim, você que está aí, do outro lado, não importa onde. Se tem alguma coisa que você quer que Deus atenda a você, você vem orando e quer que oremos por ela agora, o Elton vai fazer a oração. Por favor, enquanto ele estiver orando, vai colocando em pensamento aquilo que você quer que Deus atue. E o Elton, juntamente comigo aqui, nós vamos estar numa corrente por você, tá bom? Você ora pra gente, Elton? Vamos orar. Querido Pai, maravilhoso Deus, agradecemos, Senhor, por esta manhã maravilhosa de sábado. Amém, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos dá um rumo, que nos orienta, que nos mostra o caminho. Amém. Teu Santo Espírito nos ajude mais essa manhã nesse estudo maravilhoso. Aos nossos amigos, nossos irmãos que estão nos lares, que o Senhor os abençoe de maneira grandiosa. Amém. E que as suas vidas sejam entregues em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor faça o melhor por eles. Amém. É o que pedimos e agradecemos em nome por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Elton, as chamas do inferno. É isso mesmo? As chamas do inferno. O pessoal tem medo disso, não tem? Tem. Como tem, né? Mas tem um propósito esse medo, né? E não é de Deus, né? Eu me lembro uma vez que eu estava viajando num ônibus, né? E duas pessoas conversando, duas pessoas cristãs. E me parece que uma delas estava desviada da igreja. Aí a outra tentando trazê-la de volta para a igreja. O argumento que ele usou foi um argumento que eu acho que na maioria hoje, alguns pastores, alguns membros, às vezes por desconhecimento, usam. Olha, você tem que voltar para Jesus, porque se você não voltar para Jesus, você vai se queimar no fogo para sempre do inferno. Deus não vai ter misericórdia de você. Pois é. Você já ouviu falar disso? Já, nossa, muito. E dá medo, né? Dá, e o mais interessante que eu acho nisso tudo é da onde que tiram isso.
Não tem uma base bíblica para tudo isso. E hoje a gente vai estudar como algumas coisas elas vêm por intermédio de televisão. Por exemplo, assim, a Hollywood. Hollywood só prega essas coisas. Sempre. Aí tem aquele livro que eu achei muito bacana, até eles também falando dele, A Divina Comédia. O Inferno de Dante. Onde ele coloca o inferno, o pessoal queima, depois ele bota um lago onde as pessoas tentam se recuperar, que daí surge o purgatório, né, que as pessoas podem sair de lá. Ou seja, as coisas vão vindo para dentro do cristianismo tirada do paganismo. Paganismo. Não era o contrário, o cristianismo influenciar o paganismo e não ser influenciado pelo paganismo? Esse é o objetivo que Deus tem para todos nós, né? E por isso o verso memorizado diz: examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Examinar tudo. Mas o que é bom é a vontade de Deus. E é onde está a vontade de Deus? Na sua palavra. Então a gente vê assim, o inimigo não quer que você conheça, né, o que Deus tem para a sua vida. Imagina uma história dessa, né? Quantas pessoas sofrem com medo disso, né? Às vezes eu vejo assim, pessoas falando assim, quando eu era criança até sonhava com isso, né? Imagina que sonho, hein? E às vezes adultos também sonham, né? E isso que você falou é uma realidade, infelizmente. E pessoas, ao invés de conhecerem o Deus de amor que está na palavra de Deus, ficam com medo desse Deus que não é o Deus da Bíblia. É um Deus que o ser humano colocou para colocar medo na vida das pessoas, né? Satanás ele tem descaracterizado tanto o pai e a mãe, certo? Que a gente vê pais assim totalmente desleixados com relação à educação dos filhos, alguns severos a ponto de ser sádicos, de se satisfazerem em ver o sofrimento dos filhos. E eu creio assim que quando Satanás consegue colocar na minha e na sua mente essa questão de que Deus é um Deus que também sofre de algum sadismo ou de alguma psicose, dupla personalidade, certo? A gente começa a ter medo da religião. A religião começa a ser para a gente um lugar para que a gente tem que ir nela, porque se não for nela nós estamos lascados. E não é isso. Exato. O que a religião cristã tem que ensinar, né, Elton, é que esse, que é o, vamos dizer, o fogo, que vai existir um fogo, mas não é esse fogo eterno, como se diz por aí. Mas Deus vai limpar, vai purificar, vai matar, vai exterminar tudo. Esse é um ato estranho para Deus. O ato que Deus quer é, não tenho, você que sabe esse verso legal aí, prazer no quê que Deus fala? Na morte do ímpio. Pode continuar, na morte do? Ímpio. Antes que ele se converta, se arrependa. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Certo? E eu e o Elton vamos aqui tentar traçar essa lição da melhor forma possível para que você veja que a maioria das coisas que se diz por aí não é bem aquilo que a Bíblia diz. Né, Elton? Vamos tentar fazer isso, né? Agora eu acho interessante, Elton, na parte de sábado, vem dois textos que eu acho muito interessantes, um de Pedro e um de Paulo. Um de Pedro diz assim, santifiquem-se ao Senhor, certo? E é para santificar ele dizendo o seguinte, olha, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre, acho muito legal isso aqui, ó, preparados para responder àquele que pedir razão da esperança que você tem. Ou seja, é a esperança. Mas para eu ter esperança, eu tenho que ter pleno conhecimento do que ele está falando aqui? Da palavra. Olha aqui, ó, da Bíblia. A Bíblia que vai me trazer esperança. Senão, lá de fora vem a desesperança. E um outro é Paulo, né? Que eu gosto muito em 2 Timóteo 4, onde Paulo insta Timóteo, diz o seguinte, Timóteo, esteja sempre preparado, em tempo e fora de tempo, para que você sempre tenha o quê? Como defender, como dizer a razão da vossa fé. É mais ou menos isso que você estava falando para nós, que você estava explicando o verso? Essa preparação com a Bíblia? É, exato. E a maneira que nós temos de Deus nos santificar é através da palavra dele, né? O que é a santificação? É ser separado, né? Porque no mundo que prega tanta coisa errada, tanta heresia, isso que você falou aqui, isso aqui vem da Idade Média, esse relato de Dante, né? Esse poema dele. Imagina quantas pessoas... Agora, tem um propósito de Satanás que é
fazer com que o caráter de Deus seja distorcido, que você tenha medo. Medo de Deus, né? Então você vai para Deus não por amor, porque Deus é amor e Ele quer que nós nos acheguemos a Ele em amor. E isso aqui você chega com medo, então nunca você vai encontrar paz na vida, né? E aí quando a gente se entende a verdadeira sentido que Deus quer para nós, aí a nossa vida tem outro sentido, né? Agora, tem um texto em Ellen White que eu acho muito bacana, que está no livro O Outro Poder, página 36, que diz assim, olha que interessante, os homens alimentam erros quando a verdade é claramente assinalada. E se eles apenas trouxessem suas doutrinas para a palavra de Deus e não lessem a palavra de Deus à luz de suas doutrinas, para provar que suas ideias estão corretas, eles não andariam em trevas e cegueira, nem acalentariam o erro. O problema é que a gente vai trazendo todas essas coisas, né, Elton, de fora, e a gente, quando pega a Bíblia, a gente não pega a Bíblia para ver se aquilo que eu trouxe está errado, mas que aquilo que eu trouxe, a Bíblia tem que dizer que está certo. Correto. Aí acha alguma coisa figurativa ali, não, eu tenho também que ficava assim, o erro tá... Eu falei, mas cara, tá tudo errado, né? Não, tá aqui, ó. Quer dizer, uma palavrinha fora do corroborando contexto. Todo o conceito errado dele. Pois é. Elton, vamos lá. Vamos lá. Vamos começar agora. Você que tá aí, ó, lição de segunda-feira. Onde o bicho não morre e o fogo nunca apaga. Ai. Vermes imortais. Elton, a cena é essa. Vê se está certo ou se está errado. Isaías comenta, certo? E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. Porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. E serão um horror a toda a carne. Exato. Bom, algumas pessoas usam isso para dizer o seguinte: olha, a carne não tem como morrer, porque os vermes vai ficar queimando. Se o verme vai ficar queimando, você vai ficar sentindo dor para sempre. Que cenário é esse aqui que o profeta Isaías está falando, Elton? Então, a gente vê assim, quem pensa dessa forma é uma coisa terrível, né? Imagina verme alimentando seu corpo por toda a eternidade. Ou fogo consumindo você por toda a eternidade. Isso é um sentido. Aqui a gente vê Isaías, que fala lá em Marcos também, né? 9. É um sentido figurado, né? É uma metáfora, né? Não é uma coisa assim. O que é um verme? O que é um fogo que não extingue, que ele fala aqui, né? Quem tem a visão da imortalidade da alma leva para o caminho, para o verme. Tá falando. Até o verme é imortal, né? O fogo vai queimar por toda a eternidade. E a gente vê o que é o sentido disso. O que ele quer dizer, na verdade, quando a gente pega o contexto desse tema na Bíblia, é de que esse fogo ele vai consumir até acabar. Então, o resultado final é acabar. Enquanto não acabar tudo, o fogo não extingue. E a gente vê assim, o verme também, enquanto o verme não consumir toda a carne, todo o corpo do ser humano, não vai parar. É nesse sentido que ele está falando. Não no sentido de ficar eternamente num lugar, num lugar chamado inferno, onde o fogo vai ficar. Não é nesse sentido. E muitas vezes a palavra inferno ela tem a mesma conotação da palavra sepultura. Sepultura, local dos mortos. Local dos mortos. Então a forma grega, né, de trazer mais isso, a visão, inferno. Então confunde muito sepultura e um local assim, onde as pessoas devem ficar queimando para todo sempre. Pois é. Eu quero interromper um pouquinho aqui. Pode vir. Eu falei para eles que eles iam ter uma surpresa hoje. Pode vir aqui pela frente aqui, ó. Não se preocupe, ao vivo é assim, tá, pessoal? E o nosso podcast é assim, é um podcast que mexe, que se movimenta, né? Mostra a figura aí. Cumprimenta nossos amigos, dá um feliz sábado para eles. Feliz sábado a todos, né? Hoje a gente suou para estar aqui, agradecendo o convite do Jefferson.
Elton, cumprimentando o Elton, que não estava na semana passada. Hoje o nosso âncora aqui é outro, né? Eu já falei aqui, ele é Kim. Ele é Kim. É tudo hoje, né? Câmara, é âncora, é diretor, é tudo. Tudo um pouquinho. E a todos que estão em casa, que todos possam ser abençoados ricamente por Deus. Tá? E vocês não se preocupem, é o seguinte, até o Joel aqui, nós vamos encaminhar ele agora onde é que estão as coisas, tá? Até ele aqui, se precisar ajustar alguma coisa, pode ajustar que nós estamos em casa. Aquela câmera é a tua, tá? Isso. É ao vivo, né? É ao vivo. Então vocês me desculpem, eu estava olhando para aquela câmera. Não, estamos em casa. Eles sabiam que nós íamos chegar a ajustar tudo. Tá, o Joel estava numa reunião importante aqui na igreja, né? E assim que acabou o culto, agora a gente está voltando com o Joel aqui dentro, tá, Joel? Vamos... E nós estávamos comentando agora, Joel, a questão do fogo, do verme, certo? O bicho que não morre, né? O verme que não acaba. E eu e o Elton estava passando a questão que quando uma pessoa que acredita na imortalidade da alma vê esse texto, aí pensa assim, não, tá lá no inferno, vai queimar. E ele estava acabando de explicar a hora que você chegou, que é a questão de que o verme vai fazer o trabalho dele, vai consumir a carne até não haver mais carne. Aí depois, quando ele ia falar, você chegou, que o fogo ia fazer o trabalho de destruir tudo. Mas vamos lá. O que você acha assim disso tudo? Vamos. Desse jeito? Então desse jeito. Ajuda nós aí. Jefferson, na semana passada, você fez uma apresentação aqui, uma apresentação não, umas perguntas particulares, até a gente falou sobre minha família, meus filhos. E, assim, eu vou ser sincero, esse versículo é um versículo que me incomodava na Bíblia. Eu olhei uma vez para ele e falei assim, tomara que ninguém nunca me pergunte isso. E eu te perguntei sério, hoje. Que eu olhei, né? E é um versículo que incomoda. Mas depois que eu me formei em teologia, aí hoje eu estou mais tranquilo. Na semana passada eu não tive oportunidade de falar que eu sou formado em teologia também. Conseguiu agora? Disso? Pegou diploma ontem? Não. É? Já tem um tempinho. Eu tô no meio que história não. Na semana passada a gente trouxe uma curiosidade sobre a Escola Sabatina, que é a maior escola do mundo, né? E hoje eu estou trazendo aí para vocês que estão em casa. Você sabia, Jefferson, que 10 anos estudando a lição da Escola Sabatina é o equivalente a um curso de teologia? Ô Elton, eu tô com quase 90 anos de idade, eu fiz então 9 teologia? A cada 10 anos, porque os temas abordados na lição, eles são variados, são temas teológicos, temas de missão, temas de relacionamento. Tanto que na semana que vem, no trimestre que vem, aliás, vai ter um tema muito bacana, tá? Um novo tema fantástico. E o conteúdo que se estuda em 10 anos, são 10 anos estudando diariamente a Bíblia, temas específicos. Então você tem um equivalente a uma formação teológica. Pronto, agora vamos ter que aguentar ele com cara de teólogo aqui. Lascou tudo. É uma curiosidade para quem está em casa aí. Vamos lá, Joel. Tá, vamos lá. Então, esse versículo, eu não sei aonde você... Não, que você vai já, onde você vai. Comentado aí. Nós iniciamos agora ele. É porque isso aqui, como é algo que impacta, é algo que a gente precisa compreender alguns detalhezinhos. Por exemplo, você sabe o que é uma perícope? Lá vem ele, ó, perícope. Começou Não agora já falar difícil. Perícope. Não, explica para todo mundo. O Elton perícope. sabe o que é uma perícope? O Elton sabe. Uma perícope. Você já viu assim que na sua Bíblia tem uns subtítulos? Às vezes num capítulo tem 2 subtítulos. Por exemplo, se a gente vai em Marcos 9, olha aí em Marcos 9. Vamos abrir a Bíblia em Marcos 9 rapidinho aí. Abre você também pra Marcos gente 9. Entender. Vamos ver essa perícope. Porque senão nós estamos... Não, é interessante porque isso vai dar todo sentido na compreensão do texto. Vai lá. Marcos 9, a gente vai ler aí versículo 42, que é o que está referente na lição aí. Marcos 9, 42. Deixa eu achar aqui. Olha lá. É o 46. A perícope é esse subtítulo. O que está escrito aí em cima do versículo 42? No meu está os tropeços. Os tropeços. E aí ele vai até o 48. No 49, o que está escrito em cima do... O sal da terra. Já é outra perícope. Então são recortes dentro de um capítulo. Isso é uma perícope. Se a gente observar essa perícope de Marcos 9 e a de Isaías, de 66, do 10 ao 24, que fala da felicidade de Sião, nós vamos observar
que nesses dois textos você vai encontrar o verme que não morre. E os dois textos estão falando sobre a mesma coisa. Tanto que é buscado aqui, Se né? você observar lá em Isaías 66, eu vou precisar ler esse Não, vai lá, aqui você pra pode... gente, tá? Já que você aprendeu agora a não ter medo desse texto... O que eu estou falando aqui... O Elton já estava até fugindo ali já, ó. Ele falou, não, O não que eu vou estou falar de falando verme aqui, eu hoje, não. aprendi tudo na lição da escola sabatina. Então, isso vai incentivar a gente a estudar a lição, cada vez mais, entendeu? né? Isso aqui a gente aprende na lição da escola sabatina. Então, vamos lá. Ó. Isaías 66, no versículo 10. Aí está a perícope, que diz assim, ó, a felicidade eterna de Sião. E esse texto vem falando sobre a felicidade eterna de Sião. No verso 11, diz assim, ó, verso 10, regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que amais, exultai com ela, todos os que por ela pranteastes, para que mameis em vossos férteis, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações. O que é isso? Alegria, né? Mamar nos seios e se consolado, fartar. né? Então a gente precisa observar que aqui o escritor está usando um recurso literário bíblico que é a poesia. É um texto poético. Quando ele chegar lá no verso 24, ele vai dizer o seguinte: eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Eles serão um terror por toda a carne. Aí, quando a gente chega aqui, a gente se impacta. Por que a gente se impactou em Isaías 66, 24? Porque ele é de forma diferente do início, né? Existe uma doutrina que as pessoas acreditam nesse verme que queima, nessa alma que não morre. Agora, alguém se impactou dizendo em mamar nos seios? Não. Porque ninguém tirou uma doutrina disso. Nós temos que pegar o texto como um todo. Ele é um texto que usa um recurso que é a poesia. Então, ele vai usar as figuras de linguagem, a linguagem poética, para transmitir uma verdade. Qual é essa verdade? Um contraste entre a salvação e a perdição. Lá em Marcos, a mesma coisa. Um contraste entre os que serão salvos e os que serão perdidos. Porém, em Marcos, o recurso literário que é usado ali é a hipérbole. O nome Sim, esquisito. não, mas é legal isso aí. Hipérbole, quem gosta de usar mais é eu quando eu viajo com o Elton. Só um exemplo para as pessoas. Que hipérbole é assim, ó, quando eu falo que eu estou morrendo de fome. Eu não estou morrendo, né? É um exagero. São exageros. Quando a gente lê Marcos, a gente vai ver que ele está usando exageros. É melhor você arrancar um olho e entrar lá faltando um olho, do que uma perna, do que morrer, falando, né? Dos salvos e dos perdidos. O mesmo contexto. E também, Joel e Elton, uma das coisas que a lição traz também como uma outra visão é que quando Isaías olha todo o conflito, para chegar até Sião na cabeça do povo judeu, não ia ser por meio de paz. Então, esse texto de Isaías também ela pode ser encarado como depois de uma guerra, dentro da cidade reina a paz, dentro da cidade estão os protegidos e fora da cidade os cadáveres daqueles que resultaram em se irá contra Deus. Assim, resumindo os dois textos, eles estão dizendo o seguinte: o fogo que nunca se apaga, o verme que nunca morre, são ações de Deus, são ações irreversíveis que o homem não pode mudar. E essas ações estão fazendo o quê? Destruindo pecado e pecador. De uma vez, né? Nos dois textos. Se você observar lá em Isaías, ele mostra a recompensa dos salvos e o destino dos perdidos. E as ações de Deus são representadas pelo fogo e pelo verme, que vai consumir pecado e pecador completamente. Tanto que alguns teólogos dizem que a referência desse verso de Marcos é Isaías. É Isaías. Então é isso assim, que é interessante. Então, Jesus foi buscar lá no Velho Testamento algo já conhecido, já estudado pelos rabinos, e trouxe para dizer o seguinte: lembra daquilo que está falando lá? Vocês cuidam que isso vai acontecer. Aí ele como figura. Mostra a mesma lição que tinha lá, ele mostra aqui. Se vocês
se vocês maltratarem um desses pequeninos, é melhor que você coloque uma pedra no pescoço e se atire, né? no mar. Aí ele começa a falar isso. Agora, vamos ser sérios aqui no texto agora. Ó. O que Jesus queria dizer em Marcos? Ele fala para você arrancar um olho, porque é melhor... Se ele te faz pecar, né, Elton? O texto pergunta isso. Se ele te faz pecar, arranca a mão, porque é melhor entrar faltando uma mão do que você se perder por completo. Né? Agora, fala para mim. Se o teu olho está te fazendo pecar e você arranca ele, você vai deixar de pecar porque você arrancou o olho? Não, eu prefiro botar aquele negócio de pirata aqui, ó, arrancar para quê? O que é mais fácil você fazer? Mudar os pensamentos e as ações ou arrancar o olho? Arrancar o olho, muito mais fácil. Ainda mais agora que tem anestesia. Por isso que Jesus está falando que o principal é interior. Que se você não mudar interiormente, você vai ter o destino dos pecadores. Agora, se você mudar, você tem o destino dos salvos. Tem um livro, que também... Você não trouxe livro não, né? Eu ia trazer hoje, esqueci de trazer. Aquilo que é escrito pelo Alberto Tim. O autor da lição, ele escreve um livro que ajuda a gente a entender um pouco mais a lição. E nesse livro, ele especifica, né, assim, que... Aquilo que você falou agora, o que Jesus mais quer dizer para as pessoas é o seguinte, olha, por mais que o inferno não seja eterno, por mais que não seja eterno, que o fogo não vai judiar a vida inteira, como é melhor, 1000 vezes melhor, sofrer para conquistar a salvação. Sofrer para não ser aqueles fora, como Isaías diz, como Jesus trouxe a figura, aqueles que morrerão e ficarão, que os vermes consumirão, depois o fogo consumirá. Elton, me fala uma coisa, agora você está com menos medo? Menos. Entendeu a perícope ou não? Entendi. A hipérbole é porque quando eu viajo com o Elton, eu falo, ó, eu sou muito mais bonito que ele, ninguém acredita. Não sei por quê, certo? Mas vamos lá. Não há meio termo. Olha só, a lição ela termina e eu queria que o Elton explicasse um pouquinho. Não há meio termo. Teremos vida eterna ou destruição? É isso? Não tem outro caminho? Ou vida eterna ou destruição. Ou destruição, não existe outro caminho. Aquela história de segunda chance, não existe isso mesmo? Não existe. Nossa, então já vai acabando com as lições da frente, é isso? Então já podemos ir embora, Joel? Ainda não, né? Mas olha aqui o livro Educação, página 126 e 127 fala: a história que o grande Eu Sou indicou em sua palavra, unindo cada elo aos demais na relação profética, desde a eternidade no passado até a eternidade no futuro, nos diz onde estamos hoje, no transcorrer da história, e que o seu futuro pode esperar e vai chegar. Ou seja, o que Deus mostra pela Bíblia é que o que Ele falou no passado aconteceu, o que Ele falou no presente aconteceu, o que Ele falou para o futuro também vai acontecer. Então, vamos aproveitar essas lições, a gente aprender cada vez mais e entender que o nosso futuro é aqui hoje a escolha dele. Joel, agora eu vou começar contigo. Ixi. As chamas do inferno, Joel. O texto aqui que eu peguei foi de Dublin, certo? Que ilustrou um pássaro que vem uma vez. Olha só para você que loucura. O Joel vai depois explicar melhor, e o Elton também. Lá teve um padre, certo? Alguém relatou que o padre escreveu, diz o seguinte, olha só, que tinha uma pedra do tamanho de uma montanha, essa pedra era de ferro, certo? E sempre vinha um passarinho, certo? Eu confundi com o outro passarinho, mas vai passarinho aqui mesmo. Vinha um passarinho com uma folhinha mole, certo? Um talinho de... O que é mole? O talo que é mole de... Cebolinha de cheiro. E fazia assim na pedra, uma vez por ano, e ia embora. Depois vinha com a folhinha. Quando ele conseguisse desgastar toda aquela pedra, tipo uma montanha de aço, era o primeiro dia que tinha acabado no tormento eterno. E agora, Joel? As chamas do inferno. Como essa descrição, com essa descrição, assim, podemos notar o amor de Deus? Que isso contradiz o amor de Deus? Eu queria começar por aí, depois a gente entra no contexto. Eu fiquei refletindo, hoje ainda estava refletindo sobre isso. O que essas chamas do inferno, então, a lição traz para a gente aqui?
que aqueles que não herdarem salvação, eles vão pecar eternamente. E isso aí se baseia na crença de que quando o homem morre, é só o corpo que morre. E o espírito não morre. E ele ou é salvo ou é perdido, condenado. Eu fiquei... assim, a gente vai pensando e retrocedendo o pensamento para ver onde que chega. Então vamos lá. A Bíblia diz que o corpo volta ao pó e o espírito volta para quem? A Deus. A Deus. O espírito do bom volta para quem? A Deus. E o espírito do mal? Pro Elton. O espírito de quem é mal? Segundo eles falam, para Deus, tudo é para Deus. Mas não vai para o inferno ou vai para Deus? Ué, a Bíblia não fala nada que vai um espírito para um lugar diferente. Então, mas quem acredita que Diz vai para o inferno. É. Mas a Bíblia diz que volta para Deus. Para Deus. É um ponto. Ou vai para o inferno ou volta para Deus. Um dos dois. Vamos imaginar aqui, então, que fosse desse jeito. Quando Deus criou o homem, ele colocou o espírito no ser humano, que era ali, né, um boneco ali feito, e o homem se tornou alma vivente. Esse espírito que Deus coloca no homem, ele é consciente ou inconsciente? O espírito que Deus bota no homem? É. Segundo o que nós entendemos. Aqui, ó. Ele não estuda a lição e falou que se formou em teologia. E o Elton estava no dia dessa lição. Ai, segundo a lição, o que o Deus bota no homem é o fôlego. O homem passa a ser uma alma. Aí esse homem que tem o fôlego de Deus é consciente. Muito bem. Aí surge a consciência. Tu tá vendo, Elton, que ele quer botar nas frias? Mas o que eu quero dizer com isso? Que quando há separação e o espírito volta para Deus, se já era assim antes, então quando ele partiu de Deus para o homem, ele já precisava ser consciente. Sim, senão não é. Porque o espírito já era eterno. Sim. Ele não morria, ele não passou a ter vida, ele já tinha vida e entra no... Olha que confusão que a gente cria, certo? Então esse espírito que entra no homem e depois volta para Deus consciente e vai ficar com Deus, ele não sofreu as consequências do pecado, porque o pecado diz que morre. Então ele saiu de Deus, permaneceu no homem antes do pecado, entrou o pecado no mundo, ele permaneceu, depois ele voltou para Deus. Ele está além das consequências do pecado, porque ele não morre, certo? Agora, se ele foi mal, ele vai para onde? Vai para o inferno. Para o inferno. E quando que acaba o tormento dele? Segundo a crença dessas pessoas que acreditam que vai pagar eternamente. Ele não morre. Não, meus amigos dizem que é para sempre. O cara viveu, às vezes, 20 anos para sempre. O cara viveu 30 anos para sempre, sofrimento. Não é, Elton, não é isso que você escuta também? Também. É isso mesmo. Então esse espírito, ele é eterno, porque ele partiu de Deus já com consciência, ele já existia junto com Deus, porque Deus é eterno, e um dia ele entrou e ele viveu, não esteve sob as condenações do pecado, porque ele não morreu, quem peca morre, e agora ele vai queimar eternamente. Aí vai dar um E não problema, morre. vai dar um problema para a lição da semana que vem também. Porque se ele não morre tanto quando ele é bom, se não morre tanto quanto ele é mau, então ele não precisa de Jesus Cristo. Agora, ele você precisa tomar as suas próprias decisões, Sim. só isso. E você fez a pergunta, onde está o amor de Deus, fazendo Isso. com que um ser queime eternamente. Segundo esse padre aqui, vai demorar muito para destruir aquela pedra. Eu gostei do texto Pode daqui. falar, Elton ia falar aqui. Engraçado que fala aqui que é uma história para criança, né? Sim, eu tinha esquecido esse detalhe. Fazer a Você que criança tá em dormir? casa, ó, Viver conta para essa história para crianças. tua criança dormir, tá? Para a criança obedecer, né? Olha o que vai acontecer. É engraçado. Desde criança eles vêm o quê? Doutrinando no terror, no medo. Isso aí é terrível. Para quem quer amar a Deus, como é que vai amar um Deus assim? Que eles criam isso, né? E a gente vê que é uma coisa terrível. Então, assim, a gente vê que, por exemplo, nós já estamos indo para a segunda. Não, pode misturar tudo aqui. A gente vê aqui, por exemplo, isso tudo, quando a gente vai para a Bíblia, vê lá Malaquias 4:1, Judas 7, né? Falando sobre isso, né? Então, por exemplo, Judas 7 fala sobre Sodoma e Gomorra, que foi exemplo do fogo eterno. O que foi o fogo eterno em Sodoma e Gomorra, né? Foi que, se a gente for lá onde está Sodoma e Gomorra, que eles acreditam onde esteja, não está lá pegando fogo eternamente. Consumiu tudo e acabou.
É isso que a gente tem que entender, né? Mas eu achei um texto interessante de Ellen White, porque alguns falam assim, mas então quer dizer, vai ser consumido num fogo. Todo mundo que não aceitar Jesus, que tiver no eu, que for exterminado, vai ser no fogo. Não é isso que vai acontecer? Isso. Aí eu achei um texto dela em Primeiros Escritos 269, ela falando sobre que alguns iriam ser queimados imediatamente. Outros iam levar alguns dias. Então, não é todo mundo vai receber a punição por igual, não. Porque fala assim, a gente tem que ter isso em mente também, porque tem pessoas que ficam pensando, mas um fez tanta coisa ruim, vai acabar como um que não aceitou Jesus, fez coisa boa, mas não aceitou Jesus, e vai ser queimado no fogo, tudo no mesmo tempo? Não, vai ter diferença nisso. Agora, esse negócio de fogo queimando eternamente, isso aí... Ou seja, o texto de Ellen White deixa muito claro que, mesmo no castigo... Nós falamos no início, antes de você entrar, que essa questão do extermínio é um ato que a gente na Bíblia chama, os teólogos chamam, um ato estranho de Deus, certo? Porque Deus é amor, mas o amor também é justiça. E no ato estranho de Deus, ele vai dosimetrar, eu posso usar dosimetria para cada um. Talvez, no meu caso, se eu me perder 30 segundos, porque eu sou muito bom, o Joel talvez aí uns... Nem vou falar quanto tempo, mas assim... Eu me formei em teologia, vou ser menos que você. Então vai. Joel, vamos lá, agora puxando também disso tudo. Eu vi que você já está preparando coisa para falar para a gente. Eu achei um texto muito interessante. Vai, leia para nós. Apocalipse 20:12 diz que os ímpios serão punidos segundo as suas obras. Isso. Certo? Aí diz assim, se os ímpios serão punidos segundo as suas obras, por que uma vida curta deveria ser punida eternamente? Se cada um será punido segundo as suas obras, por que vai ser eternamente? Aí, é uma questão... Tá vendo? Mais uma vez, a gente começa a entrar em conflitos de compreender a lógica da Bíblia, o sentido da Bíblia, quando nós acreditamos em algo que não é bíblico. E aí eu gostei do texto que o Elton trouxe, né? Destacou, porque muito eu queria até interessante, ler ele Elton. assim, por que é que nós não acreditamos que o fogo é eterno? Por que nós não acreditamos? Porque entra em conflito com a harmonia bíblica, com o amor de Deus apresentado na Bíblia, e porque a própria Bíblia vai dar um exemplo aqui, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Elton, o que é o fogo eterno, então? Eterno no sentido das consequências, né? Ou seja, aquilo que é Sodoma e Gomorra queimou, acabou. Não vai ter mais vestígio daquilo. E o ímpio, o raiz e ramo, né? Malaquias fala raiz e ramo, Satanás e seus seguidores, né? Acabou, vai ter um fim, não vai ficar aquela coisa queimando. E aí a gente começa a entender melhor a lição passada da questão da parábola do Lázaro Rico e Lázaro, né? Que não era uma parábola, não era aquela coisa assim, não, e eles pegam aquilo lá, tá vendo? Falando sobre o inferno e falando sobre o céu. É um sentido figurado. A gente entende melhor, porque não pode existir uma coisa daquela realmente. Agora, o rico lá queimando no inferno, sofrendo eternamente, e o outro não sei. Até nós falamos um pouquinho na semana passada, mas veja só, imagina, você, um pai, morre, tua família fica... Aí você lá no céu, aí vamos dizer assim, a tua família, a tua esposa arruma um outro, ou a minha, vou usar eu como exemplo, você fala, logo a minha esposa arruma outra, a minha então, tá? Mas, por exemplo, assim, a esposa que ficou, a viúva, arruma um outro, aí esse outro começa a judiar dos filhos, começa a judiar da esposa. Que céu maravilhoso vai estar para você, que vai estar lá no céu, com Jesus presenciando toda essa cena. Não, que felicidade. Não tem cabimento isso. Que Deus é esse maravilhoso que se alegra no sadismo do pecador, que está no inferno, que não queima nunca, e também no salvo, que está no céu sendo judiado com as maldades ainda na terra. Ou seja, foge da realidade. Foge, né? Texto tranquilo, como é que vai o purgatório agora? Vamos para o purgatório? Vamos pro purgatório. Eu não vou, não. Agora deve ser interessante, vamos conhecer. Deve ser melhor que o onde não queima, né? Porque aqui a gente escapa. Também no que nós falamos no início, no inferno de Dante, né? Purgatório.
Lá tem no inferno de Dante, nós falamos no início, que existe um riacho lá, onde as pessoas conseguem atravessar e eles pagam o pecado perante isso, né, o tempo que percorre ali, e passam para a eternidade, para junto de Jesus. O catolicismo, quando trouxe isso para dentro da igreja, certo, do catolicismo, houve vários teólogos, né, que, para tentar casar a doutrina do purgatório com o que eles queriam, que nada mais era do que a arrecadação financeira, você pagar pela liberdade daquele teu parente que morreu e que provavelmente estava no purgatório, pegou um pouquinho de Dante, mas também pegou um pouquinho do conceito pagão de que a alma própria dos gregos, né, que a alma, quando ela não é totalmente má, ela tem condições de se recuperar. Como é que vocês veem isso em relação à Bíblia? O que isso entra totalmente de desacordo com a Bíblia? Vamos entender o que é purgatório, então. Purgatório vem do purgar. O que é purgar? Purgar, expelir, né? Purificar, expelir, tirar o mal, retirar, né? purificar, tornar puro, isso é purgar. Esse texto, essa afirmação de um purgatório e de entender o que é o purgatório, o propósito do purgatório, o que acontece lá no purgatório, ele vai entrar em conflito novamente com a Bíblia, porque eu até separei aqui, ó. Essas pessoas vão para lá, né, sofrem depois da morte uma purificação. A fim do quê? Por que elas sofrem essa purificação lá no purgatório? A fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. O que é que te dá? Essa é a grande questão. O que é que te dá o direito à salvação e entrada no céu? Só Cristo, só o sangue de Jesus, sangue só a de morte Cristo. E a ressurreição dele, que nós já falamos muito na lição, né? No purgatório não é assim. Lá no purgatório, o que é que vai dar, o que é que vai trazer essa purificação? Intercessão de quem? De quem está aqui fora. De quem está aqui, intercedendo. E aí, dando esmola. Né? Aí o que acontece? O sacrifício de Cristo, ele é colocado de que forma? Segundo plano. Então isso é muito preocupante, é muito complicado. E aí também eu posso viver assim, Jefferson, vamos fazer um trato? Nós dois. Nós dois aqui vivem meio bom e meio ruim, tá bom? Tipo ele aqui? Nós só não pode morrer os dois juntos, tá bom? Porque se eu morrer, você vai organizar aí um jeito de interceder por mim. Tirar você de lá rapidinho, né? Se eu morrer. E se você morrer, eu faço isso. Entendeu? Então a gente começa a fazer o quê? Planejar a salvação. Deixar para depois, dar o jeitinho brasileiro, e o sacrifício de Cristo, o arrependimento, a santificação, aceitar a Jesus, buscar ser uma nova criatura, mudar as minhas ações, pensamentos, me arrepender do pecado, pra isso quê? sai de lado. Para quê? Tem um purgatório? Isso sai de lado. Ô Elton, essa visão, ela é bem típica de uma religião muito fácil, né? Muito. Não que a religião seja difícil, eu quero entender assim, explicar, desculpa. Hoje as pessoas querem uma religião a seu molde. Então, Jesus disse isso, mas é isso? É interessante que a gente vê assim, o Joel falou muito bem, você falou também, a salvação é somente por Cristo. Isso aqui tira totalmente Cristo da jogada. Mas todo alicerce pagão, salvação é pelas obras. Sim. Todo fundamento pagão, você tem que fazer alguma coisa para merecer a salvação. É isso que é. Então a gente vê isso aqui. Eu tenho que fazer alguma coisa para me salvar, e o pior, a pessoa que está lá no purgatório, eu vou fazer alguma coisa para ela tentar tirar ela de lá. Olha como é que chega a pessoa que foge da palavra de Deus, da doutrina verdadeira. E assim, interessante que você falou aqui fala, né? O catecismo da Igreja Católica, não é nós que estamos inventando isso aqui, não. Aqui fala bem, a Igreja recomenda, o catecismo da Igreja Católica, também a esmola, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. Ou seja, eles ganham com isso. Isso é da Idade Média. Nós podíamos também fazer aqui, nós três, para os nossos amigos que estão em casa, né? Para mandar um dia para nós orar
Brincadeira, né? Mas olha aqui. Põe olha o medo, aí depois inventa soluções. Mas quem que é beneficiado com isso? A igreja. Ninguém, nem o vivo, nem o morto. Pelo contrário, está indo para o caminho da perdição. Então é uma coisa... por isso que a palavra de Deus é maravilhosa, né? Isso que o Ela liberta, né? Eu já estudei muito na vida, todos nós que já estudamos, mas nós estudamos essas lições todos os dias com o maior prazer da vida. Porque e como aprende, né? Eu tenho uma dúvida. Manda, se nós souber... O Elton está aqui hoje preparado. Quando é que nós vamos saber que aquele que está no purgatório foi purgado? Se eu estou intercedendo por ele e tal, constantemente. Quando é que eu vou saber isso? Só quando eu falar para você. Agora pode deixar de trazer que ele já foi para o céu. Entendeu? A gente vai interceder até quando? Mas sabe quando que eu vou falar para você? Nunca. Eu quero é dinheiro. Né? Nós ficamos nessa interrogação. Mas você quer saber também uma outra coisa? Existe uma outra religião que, ao contrário de orar pelos mortos, batizam pelos mortos. Isso. Você está entendendo? Ou seja, quando a gente abre o leque de tirar a visão da Bíblia, todas as outras visões são válidas. Uhum. Por isso que o Elton sempre chama nós para o prumo aqui. Eu gosto muito do Elton que chama a Bíblia, né, Elton? A Bíblia. Sempre Bíblia, não sai dela. Saiu dela, aceita tudo. Aceita tudo. E assim, eles fazem do mal. Tem gente que acha que eles fazem de qualquer forma isso. Não, é uma forma assim bem elaborada. Bem bonito. É bonito, o lugar é grande, bonito, as coisas são muito organizadas, a coisa muito reverente. E você acha que aquilo ali realmente, se você não está fixado na palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, você acha que aquilo ali é verdade. E não é um engano assim, um enganinho assim de qualquer forma, não. É uma coisa muito bem elaborada. Mas os sinceros são libertos através da palavra de Deus, né? E pelo poder do Espírito Santo. Amém. A lição traz aqui, que a teoria antibíblica do purgatório, ela distorce o caráter de Deus. Essa é a maior preocupação. É um Deus que ele pode ser vingativo. Dá para enxergar dessa forma, não dá? Dá para enxergar um Deus interesseiro? Também. Então distorcemos o caráter de Deus. Como é que eu vou acreditar na graça? A graça é de graça. Como é que eu vou acreditar nisso? De graça para mim que recebo. O Deus do céu, na pessoa de Cristo, deu tudo o que tinha, que era Ele mesmo, a pessoa da Trindade, Jesus Cristo. Olha que coisa, quando eu falo Deus, eu não estou falando Deus Pai, estou falando da Trindade, o Deus triuno que a gente chama. Jeff, tudo que tinha. Isso mascara uma responsabilidade, ninguém gosta de responsabilidade, compromisso, ninguém gosta disso. As pessoas procuram fugir cada vez mais de responsabilidade e compromisso. E assim, a Bíblia me diz aqui, que nós somos julgados, né? O galardão vem segundo as nossas obras. A salvação é em Cristo. As obras testificam do que nós aceitamos, se nós estamos vivendo no caminho da salvação ou não. Então, se eu sou julgado segundo as minhas obras, eu tenho que me preocupar com isso. Diariamente eu preciso pedir perdão a Deus pelos meus pecados, força ao Espírito Santo para fazer a vontade de Deus, para que Ele possa consertar os erros que eu tenho. E isso é uma obra de uma vida inteira. Um degrau a cada dia, a obra da santificação. Se eu vivo de forma relapsa, sem me preocupar com isso, porque eu tenho uma segunda chance... Vou morrer perdida. E é o que Satanás quer. Da mesma forma como ele enganou a serpente, dizendo, sereis como Deus, ou seja, sereis eterno, conhecereis o bem e o mal, os bobos já conheciam o bem, passaram a conhecer o mal, certo? Mesma forma hoje ele fala para nós, olha, não se preocupe, você tem sempre a segunda chance. Eu quero chamar a atenção sua para a lição da semana que vem também. Nós vamos tratar de várias heresias que tiram a cruz, que tiram a oportunidade do hoje e prorroga para amanhã. Isso, como o Joel está chamando a atenção e o próprio Elton já chamou antes a atenção, prorrogar para amanhã uma decisão de hoje é se perder para sempre. O que a lição quer nos ensinar é que é hoje o dia da oportunidade. O purgatório
tudo bem? Já vimos que não tem ninguém expurgando lá, porque é complicado, está fora. Mas um paraíso com almas desencarnadas. Joel, Elton, Atos 2, 29, 34, 35, eu tirei um pedacinho aqui que diz assim: Irmãos, seja permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O que esse texto está querendo dizer sobre Davi e a eternidade? Vocês dois se viram? Senão eu vou falar. Com Elton. Ô Elton, Oi. por que é complicado sempre tira... Ele vem com essas palavras difíceis, Eu estou aí depois descontando que o enrosca Elton nós. deixou eu sozinho. Na aqui semana naquele dia, passada, né? até você mesmo, Elton. Não, então, isso aqui refuta também a questão a questão do purgatório também, né? Sim, refuta. Então, assim, tudo isso que falam aí, isso aí que você falou agora, que acredito que... Né, agora, olha o que o Salmo 146, 4, 146, 4, que Davi fala. Você falou sobre Davi. Falei sobre Davi. Agora, 146, 4. Pedro falando dele, que ele não subiu. Olha o que ele fala aqui no Salmo dele. Sai-lhes o espírito, eles se tornam ao pó. E nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Ou seja, Davi sabia muito bem o que era a verdade com relação a isso. Acaba todos os desígnios, não tem. E Davi está onde agora? Está lá no céu? Segundo Pedro, não, e nem segundo ele. Mas ele fez coisas horríveis, está lá no inferno? Não, Davi é gente boa. A Bíblia diz que ele é segundo o coração de Deus. Ele está onde? Esperando a né? volta de Jesus. Jesus. Né? Para Davi é um segundo a hora que ele abriu o olho, né? Refuta tudo essa coisa de purgatório, de inferno, gente queimando no inferno, gente já está lá no céu, refuta tudo isso. Então, assim, a gente vê, nós falamos da Igreja Católica, e aqui fala sobre as igrejas do quê? Nossas cristãs, né, de hoje em dia, as evangélicas. Protestantes. Né? Que dizem ter o quê? A Bíblia. A palavra e mete de Deus. pau na Igreja Católica. Pois é. Então, o que está de diferente nisso tudo? Eles estão fazendo, né? Cometendo o mesmo erro, né? Ô Joel, mas eu sei que você tem coisas mais profundas para falar, mas me explica uma coisinha nesse texto aqui. Aqui fala que Davi permanece no túmulo, né? No túmulo. E depois ele diz assim, termina, porque Davi disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Me parece que é mesmo aquela história que nós conversamos sobre Paulo. Aqui ele fala da partida de Davi e fala quando vai ser a chegada. Partiu lá atrás e a chegada tem alguma coisa a ver quando Cristo for entronado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É isso? Esse texto fala... Bom, vamos abrir. Dá a referência aí para mim, por favor. Atos 2, 29... 34 e 35. Eu achei muito interessante a forma como Pedro ele coloca, se antevendo, ele não subiu e espera um acontecimento. Atos 2, 29. Olha ali, o 29, depois vai para o 34 e 35. Olha que fantástico esse texto. Ele morreu. Você viu? Ele morreu, foi sepultado e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. É uma afirmação. Né, agora vai para o resultado. Quando que ele acorda? Vai para o 34 e 35. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor, com S maiúsculo, isso, ao meu Senhor, com S maiúsculo, assenta-te à minha direita. Ou seja, Deus falando para Jesus. Né? Jesus ele foi entronizado, está ao lado de Deus, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés, haverá um dia que os inimigos serão Agora derrotados. Você faz a ligação com Isaías, aquela cena que nós falamos dos vermes que não morre, que Isaías se referia também a uma probabilidade muito grande de uma guerra ter acontecido para que havia paz e que as pessoas saciassem com a mansidão dentro de Jerusalém. Ou seja, tanto Isaías como aqui Pedro e Davi
falam da mesma coisa, ou seja, a entronização no céu de Cristo Jesus, voltando como Rei dos Reis, Senhor do Senhor, vai tirá-lo do túmulo, aonde ele permanece até acontecer esse episódio. Achei tão interessante isso. Deus separou um dia onde tudo vai ser julgado. E eu gostei quando você citou aí a volta de Jesus pelo seguinte. Existe uma expressão que a gente usa que é a verdade presente. E olhando na Bíblia, Deus sempre teve uma verdade presente. O que é verdade presente? É uma mensagem que Deus tem para um tempo específico. Qual que era a verdade presente nos dias de Noé? O dilúvio. Qual que era a verdade presente nos dias de João Batista? Arrependei-vos. Preparando o quê? Caminho para Jesus. Qual que era a verdade presente nos dias dos apóstolos depois da morte de Jesus? É a nossa de hoje, né? Jesus ressuscitou, era a ênfase. Vamos dizer assim, a ênfase. Qual que é a nossa ênfase hoje? Jesus vindo. Jesus o quê? Vindo. A volta de Jesus. A verdade presente, bíblica, né? Biblicamente falando. Para o nosso tempo, a ênfase da Bíblia, ela se dá na volta de Jesus, onde todas as coisas serão consumadas. Agora eu pergunto, se nós acreditamos que existe um purgatório, se nós acreditamos que existe um paraíso onde os seres humanos, ao morrer, se separam do seu corpo, a alma já vai direto para esse paraíso. Ou então nós entendemos que existem aí várias opções, né? Ou você reencarna, ou alguma outra coisa do tipo, e você vai evoluindo como espírito até estar diante de Deus. Qual dessas crenças dá ênfase na volta de Jesus? Nenhuma. E o que acontece com a verdade presente? Acabou. Estamos aqui falando à toa. A mensagem principal. Então o inimigo ele é tão astuto que ele conseguiu, Elton, tirar da visão do ser humano a importância da volta de Jesus. E as pessoas acreditando que Jesus não volta, como é que elas vão viver? De qualquer... quer que eu responda? Vou responder agora com o texto de Ellen White, Grande Conflito, página 454. Olha que interessante. Sobre o erro básico da imortalidade inerente, apoia-se a doutrina da consciência na morte. Doutrina que, assim como a do tormento eterno, põe-se aos ensinos da Bíblia, aos ditames da razão e aos nossos sentimentos de humanidade. Ou seja, destrói tudo aquilo que nós temos de humano, porque aquilo que a gente tem como humano, que ela está querendo dizer aqui, que é o amor, sentimento pelo próximo, sentimento pelo erro, percepção pelo que é certo. Quando a gente tem todos esses erros doutrinários, nós perdemos todas essas percepções. Jefferson, o inimigo não quer que a gente se prepare para a volta de Jesus. Nós que sabemos da volta de Jesus. Então ele vai criar situações para a gente não se preparar adequadamente. O inimigo não quer que aqueles que não saibam venham a saber sobre a volta de Jesus. Então ele vai criar, por exemplo, ele pode criar pessoas marcando datas para a volta de Jesus. E aí o que acontece? Jesus vem tal dia e não vem. Jesus vem tal dia e não vem. Jesus vem tal dia e não vem. E aí? Aí a próxima notícia vai ser só mais uma notícia. Então nós vivemos de forma, não vivemos da forma adequada, que seria o quê? Qual que é o ideal nosso hoje? Nos prepararmos para quê? Para a volta de Jesus. Isso me faz lembrar um caso, aconteceu comigo isso, lá em Cascavel. Eu e meu irmão, nós cuidávamos de uma casa, certo? Do pastor Rodílio Quadrada. Eu e meu irmão. Assim, a gente cuidava da casa dele, sabendo que o dia que ele viria, certo? O dia que ele viria. E uma das coisas, graças a Deus, que minha mãe sempre nos ensinou, assim, quando você está na casa dos outros, é pior que a tua casa. Então a gente sempre deixava a casa como se ele viesse no mesmo dia, certo? A gente brincava de noite, ele falou, pode brincar, a gente brincava, mas de manhã cedo a gente arrumava tudo, porque ele podia vir. Sabe o que aconteceu? Ele veio antes do dia marcado e pegou a gente pronto. Agora teve um outro caso de um amigo meu que pensou, não, o cara vai vir em tal tempo e deixar tudo desarrumado, tudo ok, e a gente falava assim, cara, cuida. Sabe quando que ele foi pego? O cara veio e pegou tudo desarrumado. É isso que Satanás quer. Satanás quer que a gente pense que Jesus nunca vem. Nunca vem.
e a nossa casa vai estar desarrumada, aí cada um de nós vai dar conta como para Deus. E assim, a gente vê assim, existe outra maneira também, né? Se eu morrer, para mim... Isso é muito importante, né? A gente pensa que a vida vai viver para sempre, né? A gente não sabe amanhã. Se eu morrer hoje, eu estou preparado, eu estou com a minha casa preparada para isso, igual você falou, né? Sempre, todo dia a gente tem que estar preparado. Porque se eu morrer, a porta da graça para mim, fechou. E tem gente que fica jogando para frente, né? Mais para frente eu vejo isso. Conhece a verdade e não toma decisão. E fica jogando para frente. E se acontecer? Aí estou perdido. Eu só vou falar para vocês como a gente tem que cuidar muito. Olha o desastre que está acontecendo lá em Santa Catarina. As pessoas andando de caminhão, andando de carro, de repente desmorona, acham que tem 30 pessoas soterradas para serem salvas, né? Meu amigo mora naquela região onde está na enchente, esqueci o nome dela ali, perto de São José. Estava tranquilo, até ontem de ontem, o rio está tudo normal, está meio cheio, mas está normal. Mas quando é hoje, já está ilhado. Pessoas sendo socorridas, gado sendo levado embora, pessoas vão perder a vida. Sabe, o que o diabo quer é o que eu e você pensemos que somos Deus, como Adão e Eva acharam que seriam e se tornariam. Que se a gente não resolver aqui os nossos problemas, teremos outras oportunidades, mas é o aqui e agora. Na lição de quinta-feira, eu vou deixar bem aberta agora, nós vamos já partindo para o final. Vem dizendo o seguinte: nós vimos a versão do inferno, a versão do purgatório, do verme que não morre, das almas desencarnadas. Qual é a versão bíblica com relação aos mortos? A gente já falou um pouquinho, mas para a gente dar é o grande finale, Joel e Elton, qual é a versão bíblica que contradiz todas essas posições que até aqui a gente viu que é pregada aí fora, mas que contradizem totalmente a palavra de Deus? A gente vê aqui a Bíblia é bem clara, né? A visão bíblica quanto a tudo isso. A salvação é para quem aceita Jesus. Só Ele pode nos salvar. E tudo que nós estudamos até hoje, o que a Bíblia fala que os mortos não sabem nada. Né? E a Bíblia fala de maneira assim correta e forte sobre a ressurreição. Não tem outro caminho. O único que pode dar a ressurreição para nós é quem? É Cristo Jesus. É, né? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a verdade é o quê? É a minha palavra, ele fala, né? Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então a Bíblia é bem clara quanto a isso, é Jesus. A gente tem que entregar a nossa vida para Jesus de maneira o quê? Plena. Tem às vezes pessoas por pouca coisa, assim, ou alguma coisinha que está faltando para ajustar, e está deixando, e nós estamos chegando no momento de decisão. Cada dia que passa, né? As coisas estão muito rápidas. O inimigo sabe que Jesus está voltando. Ele sabe mais do que às vezes a gente que está brincando aí, não toma decisão. E ele está fazendo de tudo para destruir a vida das pessoas. Mas Jesus está conosco, né? E só Ele, não tem outro caminho. Assim como por um homem entrou o pecado, a salvação veio por um homem também. Por Jesus. Não tem outro caminho. Então, assim, isso é muito bonito, esse estudo. Eu acho assim, para esses tempos que nós estamos vivendo, que tanta coisa errada está sendo ensinada, principalmente em relação à imortalidade da alma. Vai vir na semana que vem. Aí você vai vir na semana que vem. Como uma coisa. Quanta coisa, né? Quanta coisa. Você não me convidou para semana que vem, né? Ô, engraçadinho. Não, precisa convidar ele, Alto? Não, ué. Eu vou com um porrete lá convidar ele da outra vez, né? Infelizmente eu não vou poder estar na semana que vem, né? Sério? É. Não, mas não, vamos dar um jeitinho. Tá bom. A gente vai fazer você desmarcar tudo. Tá certo. Bom, eu queria destacar aqui o que a Bíblia faz. É muito bom a gente ler o texto bíblico, porque assim, nós estamos lidando com muitas vezes teorias, né, ou afirmações, e essas afirmações elas
dizem estar na Bíblia. Mas quando nós pegamos o texto mesmo, o texto bíblico, analisamos, aí esse é o argumento que nós devemos ter. A Bíblia mesmo se responder. E essa questão de ser eterno, a vida eterna, né, do homem, ele só morreu o corpo, né? Existe uma alma que nunca morre. Sim. Ou ela está no paraíso ou está no inferno. Ou queimando ou se beneficiando ali dos prazeres, né? Mas ela nunca morre. Isso não existe. A Bíblia diz assim, ó, 1 João 5, verso 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho, Filho de Deus, não tem a vida. 1 João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna. A vida eterna é condicional. Ela é condicional. Nós precisamos aceitar a Cristo para receber um dia essa vida eterna que foi perdida lá atrás. Agora, Jefferson, qual foi uma das primeiras atitudes, né, de Deus para proteger ali o ser humano pecador? Ele não permitiu a esse ser humano pecador fazer o quê? Comer da árvore da vida. Que daria a ele o quê? A vida eterna. Agora, você já imaginou um pecador eterno? Nem quero saber sofrendo disso. As consequências do pecado e agindo segundo? Não. A gente mesmo vai ficando cada vez mais com idade, vai pensando, Deus, já estou cansado. É bom viver, mas como isso traz dores. Imagina a dor de perdição eterna. E viver constantemente doente. Já reparou que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficar assim... agora, às vezes a gente brinca, mas isso aqui é sério. O pecado, ele é tão destrutivo na vida do ser humano que essa força que o Espírito Santo nos dá, a ação do Espírito Santo na nossa vida, ela é uma barreira, ela contém as tendências pecaminosas na nossa vida. Quando nós não temos essa barreira, se nós vivermos sem essa barreira, nós vamos nos tornando seres cada vez o quê? Piores. Quando a gente vai envelhecendo, a gente é mais chato, a gente é mais raivoso, a gente fica insuportável, tudo piora. Se nós não Só tivermos... a beleza que não, mas o resto... a sua. Ah, não, de todos. Se nós não tivermos esse poder que contém a ação do pecado na nossa vida, agora imagina ser um pecador eterno, com isso se aumentando cada vez mais. Veja só, se para ser um pecador eterno você já está achando ruim, o Elton também está achando ruim, imagina para ser um perdido no fogo do inferno. Aí piora de vez. Aí acabou de vez. Mas aqui você sofre, mas lá sofrimento é fogo, fogo, fogo. Para ver como Satanás ele perverte as coisas para que a palavra de Deus perca o real sentido. Nós começamos o nosso estudo de hoje com um verso bem pequenininho. Você na semana passada falou muito sobre examinar, né? Você lembra disso, né, Joel? Que é um exame mesmo, né? Ah, sim. Certo? Olha só. Para você ficar mais por dentro do que nós estamos estudando agora, se você, porventura, não teve oportunidade de ver a lição da semana passada, nós temos o Kevin, ele deixou disponível todos os vídeos da lição separado. Você vai lá, você vai encontrar a lição da Escola Sabatina, aí você pega o estudo número 9, dá uma olhada no estudo número 9, e esse estudo de hoje você vai compreender melhor. Agora, se você não viu nenhuma, você que está nos vendo pela primeira vez, tem todas as lições, desde a primeira até esse estudo de hoje. Aí você vai entender direito o que nós estamos falando, segundo a luz da Bíblia. Certo? 1 Tessalonicenses, você pode abrir sua Bíblia. 1 Tessalonicenses 5, verso 21, diz assim: examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Eu fico aqui sim pensando aqui, o que esse texto quer dizer? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente examina. Se você examinar uma bomba armada sem mandar lá antes dela o robozinho que vai lá ver, sem ter conhecimento de que aquilo é uma bomba, o que vai acontecer com você?
Se você mexer em questões radioativas, sem ter conhecimento de que você está mexendo com alguma coisa nuclear, o que vai acontecer com você? Será que o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que é para você se meter com tudo que tem por aí, ficar procurando, criando ações? Vou até olhar agora para o Eliakim aqui, Eliakim. Se quiser botar no geral aqui para nós. Será que ele está mandando isso para você? Olha, vai lá, mexe com o que você não conheça, tenha curiosidade, vai em cima. Será que é isso? Acredito que não. Eu, como um pai, jamais daria para o meu filho esse tipo de informação. Filho, se lambuze com tudo e depois você vê o que é bom, fique só com o que é bom. Não. Porque tanto Paulo como a Bíblia diz que nós somos seres humanos influenciáveis. Certo? Agora, olhando bem para os seus olhos. Nós somos moldados pela cultura, por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente lê, por aquilo que a gente assiste. O que a Bíblia está dizendo para você que é: examine. Olhe a palavra de Deus. Traga ela como o seu objetivo primário. Depois que você examinar a palavra de Deus e tiver consciência do que Deus quer para você, quando vier outras informações, você terá uma lente, a cosmovisão, né, que o Joel falou aquele dia, né? Você terá a lente certa para olhar, saber que aquilo é bom ou aquilo não é bom. Quando vier alguma coisa criada por seres humanos, tanto brinquedo, alguma coisa, com a visão de Deus, você vai olhar e falar: opa, aquilo é bom, dá para eu me divertir com a minha família sem correr risco. É isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia jamais mandaria você se meter com espiritismo, com paganismo, porque isso pode vir moldar a você se você não estiver pautado 100% pela palavra de Deus. Então, o conselho nosso e o conselho da lição da Escola Sabatina para você: estude a Bíblia, porque Deus hoje ele tem uma mensagem especial para você. Hoje Ele quer te salvar. Amém. Porque quando Ele vier, e é logo, se você estiver vivo, Ele quer te restaurar, transformar. Amém. Se você estiver morto, Ele quer ressuscitá-lo para juntos, com nós aqui, nós três e você, fazermos parte das mansões celestiais. Amém. Muito obrigado a vocês, tá? Por esse momento. Nós vamos fazer de tudo para que você volte na semana que vem. Vou falar com a tua esposa para não deixar você para lugar nenhum. Eu sei que ela é braba, ela vai me ajudar. E você, por favor, orem por nós, tá? Que nós vamos estar orando por você. Outra coisa também, se você tiver alguma pergunta, alguma coisa que você não entendeu, certo? Nós estamos sem colocar, que nós ainda estamos arrumando o aparelho aqui, onde a gente... sem colocar ali o telefone direitinho. Você sabe qual é o número, Eliakim? Nós não temos aqui direito, mas assim, entra no chat da igreja, pergunta aqui no chat da lição, faz a sua pergunta, deixa a sua pergunta que a gente vai olhar e vai responder na semana que vem. Joel, só porque você chegou atrasado, você ora para nós e depois eu encerro? Amém, vamos orar. Bondoso Deus, nós estamos muito agradecidos pelos esclarecimentos que a lição da Escola Sabatina nos traz. Amém, Senhor. Existem muitas pessoas hoje que estão vivendo com medo, com receio, às vezes atormentadas por imaginarem que existe um inferno onde as pessoas vão queimar eternamente. Mas a tua palavra não nos diz isso. A tua palavra nos mostra um Deus que quer salvar. Amém. Um Deus misericordioso que não quer punir, mas deu a vida para que todos nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Amém. Muito obrigado por trazer essa informação para nós. Muito obrigado por termos a oportunidade aqui de estar transmitindo essas verdades através da internet e alcançando assim muitos corações. Amém, que teu Espírito Senhor. Santo trabalhe no coração de cada uma dessas pessoas, que elas possam conhecer a Ti como o único e verdadeiro Deus, aquele que morreu para nos salvar do pecado. Amém. Entregamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Olha, sábado que vem, mesmo dia, mesmo local, mesmo horário e mesmo canal. Estamos te esperando, tá? E não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus te abençoe. Amém.